Olá, meu nome é Fabrício, sou professor do CEDTEC. Hoje a gente vai estar falando da disciplina de eletricidade, o conteúdo de circuitos elétricos em corrente contínua, ok? Está aqui no quadro algumas informações que nós vamos precisar compreender para aí desenvolver um circuito elétrico de corrente contínua. Primeiro, circuito elétrico, circuito fechado com fonte e carga. O circuito precisa ter uma fonte e um receptor, uma carga que irá consumir essa fonte. E aí, no caso, aqui no nosso exemplo, a gente tem um resistor. Nó, o que vem a ser nó? É o ponto de conexão entre três ou mais condutores. Exemplo, aqui eu tenho um nó, onde eu acho uma conexão, duas conexões, três conexões. Ramo é o espaço compreendido entre dois nós. Eu tenho um ramo, dois ramos, três ramos. Malha, o conjunto de ramos. Então, eu vou ter uma malha, duas malhas e três malhas. Para melhor nós entendermos isso, vamos seguir aqui a informação. Malhas. Malha A, B, C, D, A. Repare que a malha começa e termina no mesmo ponto. Vamos dar uma observada. A, B, C, D, A, onde eu fecho o círculo. Então, aqui dentro eu tenho uma malha. Outra malha. A, B, C, E, F, D, A. A, B, C, E, F, D, A. É a malha externa, a malha que pega os componentes externos deste circuito. C, E, F, D, C. C, E, F, D, C. É a malha deste lado aqui, que compreende esta parte do circuito. Nó, como nós informamos que é a conexão entre três condutores, nós temos o nó C e D. O C, uma, duas, três conexões. D, uma, duas, três conexões. E o ramos, como nós falamos, nós tínhamos três ramos. 1, 2 e 3. Vamos ver quais são esses. D, A, B e C. C e D, C, E, F, D. Repare que o ramo não é um circuito fechado, igual uma malha. Ramo é uma extremidade do circuito. Ok? Bom, pessoal, continuando com a sequência da matéria, o circuito de corrente contínua pela visão de um circuito em série. O circuito em série possui algumas características. As características do circuito em série. A primeira dela, V1 mais V2 mais V3 mais N tensões tem que ser igual a zero. Segunda característica, a corrente é constante. Terceira, os componentes são ligados um após o outro. E, por fim, tem que respeitar a lei de Ohm a qual vocês já estudaram em aulas passadas. Vamos, então, entender essas características em um exemplo. Aqui eu tenho um circuito de corrente contínua com uma fonte. Essa é a tensão da fonte, que vai fazer circular uma corrente nesse circuito. Com isso, haverá uma queda de tensão no resistor 1, uma queda de tensão no resistor 2 e uma queda de tensão no resistor 3. E aí você chega na primeira condição. A soma de todas essas tensões, a tensão da fonte mais as quedas de tensões, tem que ser igual a zero. Repare que o sentido delas são opostos. A fonte está em um sentido e as quedas de tensão estão em outro sentido.
Então, esse somatório haverá uma subtração entre as quedas de tensão e a fonte. E aí você vai ter o total desse somatório igual a zero. A corrente é constante. Você respeitando a lei de Ohm, que você vai automaticamente entender essa característica, você vai ter que, em cada componente, há a formação da lei de Ohm. Queda de tensão sobre resistência, eu vou ter o valor da corrente. Queda de tensão sobre a resistência, eu vou possuir o mesmo valor de corrente. Queda de tensão sobre a resistência, novamente o mesmo valor de corrente. No circuito em série, eu também vou precisar, em algum momento, ter a resistência total. E eu vou ter que trabalhar em cima da característica de um circuito em série, onde a associação de resistores em série é dada por R total igual à soma dos resistores. Se aqui eu tenho 3 resistores, R1 mais R2 mais R3. E aí eu vou ter a resistência total, que por uma vez que a resistência total e a tensão total vão voltar à característica número 2. Eu vou ter o valor de corrente igual, provando mais uma vez que a corrente é constante. Outro ponto fundamental é a característica que os componentes são ligados um após o outro. Como assim? Eu tenho a fonte, que termina a fonte, eu venho com um resistor, termino o resistor, eu venho com outro resistor, termino o outro resistor, eu vou no início da fonte. E assim eu formo um circuito fechado, sem paralelismo. Ok? Continuando, agora nós vamos falar do circuito de corrente contínua, só com um circuito em paralelo. Mais uma vez, a gente vai ter que passar as características dessa formação de circuito. Então, vamos seguir. Característica do circuito em paralelo. A soma das correntes, não mais tensão, como nós vimos nos circuitos em série, agora é a corrente. Então, a soma da corrente, corrente 1, corrente 2, corrente 3, N correntes será igual a zero. Nós vamos analisar isso no circuito. A tensão é constante. Quando o circuito era em série, a corrente era constante. Em paralelo, a tensão passa a ser constante. Os componentes são ligados em paralelo, que no circuito em série eles eram ligados uns após o outro. Aqui eles são ligados em paralelo. E a última característica vale para os dois tipos de circuito. Tem que respeitar a lei de Ohm, que vocês já assistiram em aulas passadas. Vamos analisar o circuito. Eu tenho uma fonte que segue um caminho e entra em um paralelismo entre esses resistores. Essa fonte está em paralelo ao R3, ao R2 e ao R1. Como funciona a primeira característica? A soma das correntes é igual a zero. A corrente sai da fonte, chega até este nó, como nós vimos no início da aula, e ela se divide. Como ela irá se dividir? Aonde houver menor resistência, maior corrente. Aonde tiver maior resistência, menor corrente. Menor resistência, maior corrente. Quem vai determinar isso? A lei de Ohm. Então, eu vou ter parte da corrente passando por R1, parte da corrente passando por R2, parte da corrente passando por R3. Só que, após percorrer a resistência e chegar nesse novo nó, elas irão se somar e irá voltar a ser uma única corrente. Então, o somatório dessas correntes será igual a zero. Ok? Próxima informação. A tensão é constante.
A tensão que há na fonte será a mesma no R3, no R2 e no R1. Para obter isso, basta seguir a última característica, que é respeitar a lei de Ohm. Então, a corrente de I1 será dada através da tensão da fonte dividido pela resistência, e eu terei a corrente 1. A tensão da fonte dividido pela resistência 2, eu terei a corrente 2. A tensão da fonte dividido pela resistência 3, eu terei a corrente 3. Para você também conseguir essa informação por um outro caminho, eu posso transformar esses 3 resistores em paralelo em um único resistor, o resistor total ou resistor equivalente. Vamos aqui à fórmula da associação dos resistores em paralelo. A resistência total é dada pela subtração de 1 sobre resistência total igual à soma de resistores, que pode chegar até N resistores, dependendo do seu circuito. Como o meu circuito possui 3 resistores, eu terei a soma desses 3 resistores. Essa fórmula, você tem alguns caminhos matemáticos que você pode chegar a ela. Lembrando sempre que, por ser uma subtração, quando você calcular essa somatória, que você chegará a um valor, R, sobre um numeral, você irá sempre fazer esse procedimento de multiplicar em cruz, e aí você vai ter a resposta total. Se você não fizer isso, você pode cometer o erro de calcular um valor incorreto, ok? Bom, pessoal, nós falamos sobre o circuito de corrente contínua em série e em paralelo. Obviamente que você pode ter algo misto, como parte em série, parte em paralelo. Quando nós formos fazer um circuito misto, nós vamos ter que analisar as duas características. A parte que está em série, as características do série. A parte que está em paralelo, características do série. Bom, essa foi mais uma videoaula. Espero que vocês tenham compreendido. Bons estudos para vocês.